Boa noite a todos, que a graça de Deus seja com cada um de vocês que nos assistem e nos acompanham pela internet. Eu estou ansioso para que esse momento acabe, que a gente logo possa estar com a igreja cheia, para a gente se abraçar e estar com todos os irmãos novamente. É realmente muito triste esse momento que a gente passa e a minha oração é que ela seja abreviada. Vamos agora meditar nas Escrituras. Vamos orar antes de começarmos o estudo dessa noite, a pregação dessa noite. Senhor, te louvamos por tudo que fizemos até aqui. Obrigado pela maravilha que é a internet, que em meio a esse momento de caos ainda temos esse canal para transmissão e proclamação da Tua palavra e edificação da Tua igreja, Senhor. Que os problemas de conexão, de internet, ou o que quer que seja, não impeçam da Tua palavra ser proclamada nessa noite e chegar até os corações de todos aqueles que nos ouvem. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que fale tão somente aquilo que vem da Tua sabedoria. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Hoje nós estudaremos o texto de Lucas, no capítulo 23, versos 39 a 43. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Nós leremos esse trecho, um dos trechos mais maravilhosos das Escrituras, sem dúvida um dos meus textos prediletos e que contém muita sabedoria, muito conhecimento e muita doutrina para que a gente medite aqui nessa noite juntos. Lucas, capítulo 23, dos versos 39 até o verso 43. O texto diz assim: Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, respondeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, isso aqui aconteceu nos últimos minutos, momentos da vida na terra do nosso Senhor Jesus Cristo, antes dele se entregar e morrer naquela cruz. Ali ao seu lado direito e ao lado esquerdo da sua cruz estavam aqueles malfeitores, e é onde acontece o nosso trecho dessa noite. Eu quero trabalhar aqui com a gente 5 pontos nessa noite. Esse texto é tão rico e tão maravilhoso que diversas pregações poderiam ser feitas desse mesmo texto, desse mesmo trecho, mas eu quero aqui trabalhar 5 pontos, 5 coisas que eu desejo meditar com vocês nessa noite. O primeiro é sobre o perigo da mensagem da graça. 2, a fé que salva. 1 pedido, 2 respostas. A segurança no Salvador. E, por fim, a similitude do ladrão na cruz. Eu coloquei aí como um índice para que você acompanhe essa pregação dessa noite e que você consiga entender o caminho que eu quero seguir nesse texto. O primeiro ponto, o perigo da mensagem da graça. Meus irmãos, esse texto que está aberto diante de nós nessa noite é sem dúvida um texto muito perigoso. Um texto muito perigoso e um texto que, quando pregado de maneira correta, com certeza levantará muitas acusações contra a mensagem da graça, contra a mensagem do Evangelho. Quando pregamos a mensagem da graça, talvez você já tenha ouvido esse tipo de discurso dizendo: bom, então quer dizer que eu posso viver a minha vida inteira errado, fazendo o que eu quiser da minha vida, em pecado, em sujeira, e aí no meu último suspiro de vida, pedir perdão e ir para o céu? Então é isso que você está pregando? Que você pode fazer, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, e quando estiver lá para morrer eu peço perdão
e está tudo certo, e é isso. Isso é o que significa essa mensagem da graça. E bom, a resposta para isso é um pouco difícil, e eu diria sim e não. Essa afirmação não há outra resposta do que sim, o que você diz é verdade, mas por outro lado não é verdade. Mas perceba que a verdadeira pregação do Evangelho, a verdadeira pregação da graça de Deus, sempre vai correr esse risco. Quando nós olhamos para esse quadro do nosso Senhor Jesus crucificado e esses dois malfeitores ao seu lado, nós precisamos responder a essa acusação como um não. Essa não é a mensagem da graça. A mensagem da graça de que você pode viver da forma como você quiser a sua vida inteira, e no teu último suspiro de vida, simplesmente você ir a Cristo, se arrepender e você vai ser salvo. Sabe por que nós respondemos que não? Porque veja que esse malfeitor, sendo crucificado e estando a poucos minutos da morte, o que ele disse não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse malfeitor que viveu a sua vida inteira em crimes e em pecado, vendo a morte à sua frente, nem nesse momento ele é capaz de se arrepender. Perceba que esse malfeitor está com o coração tão endurecido pelo pecado, que ele nem sequer consegue se arrepender no último instante da sua vida. Aquele que vive a sua vida em crimes, esperando que no último momento da sua vida ele vai se arrepender de tudo que fez, simplesmente pedir perdão e vai ser salvo, essa pessoa se esquece de uma coisa, que nós, por nós mesmos, somos incapazes de produzir fé. Nós somos incapazes de produzir fé. E nem este homem, vendo a morte na sua frente, ele era capaz de se arrepender, mas ele ainda blasfemava e ainda escarnecia do Senhor. Então, é uma resposta de um não. Você não pode viver do jeito que você quiser e simplesmente achar que no último momento da sua vida você irá criar fé no seu coração para crer em Cristo. Não, porque a fé não é algo que procede do teu coração, como não procedia de um coração endurecido, como desse malfeitor. Pelo contrário, a Escritura nos ensina que a própria fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. A própria fé é dada por Deus. Então aquele que vive esperando o último instante da sua vida, achando que vai se arrepender de tudo e vai ser salvo, se engana, confiando que a fé é algo que ele mesmo produz. Mas, por outro lado, é verdade. É verdade que sim, há esperança para aquele que viveu a sua vida inteira em pecado e no último instante se arrepende e clama por Cristo. E é este quadro que nos mostra o segundo malfeitor. Porque esse segundo malfeitor, tendo da mesma forma vivido uma vida de crime, uma vida de pecado, uma vida de injustiça, ele clamou a Cristo e a resposta de Cristo foi: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Algumas pessoas que têm medo de pregar essa mensagem da graça, de forma que as pessoas acabem adiando a hora de ir a Cristo, dizendo: depois eu penso nisso, isso não é coisa para agora. E as pessoas acabam deixando de pregar o evangelho da graça, porque as pessoas fazem mau uso dessa mensagem. Mas veja, não há escapatória nesse texto. Esse malfeitor foi salvo por única e exclusivamente graça de Deus. Esse homem não tinha tempo, nem qualquer condição de praticar qualquer boa obra. Ele estava morto, ele estava para morrer. Se fosse requerido dele qualquer coisa para se justificar, ou se fosse requerido a nós qualquer ato de bondade ou boa obra para que fôssemos salvos, com certeza Jesus teria dito a ele: olha, para você ser salvo será necessário mais um tempo na terra. Desça dessa cruz, tente descer dessa cruz aí, viva mais alguns anos para ver se você consegue fazer alguma boa obra. Mas não, a resposta do Senhor foi: hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
Bom, então, de fato, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, é essa mensagem perigosa. É essa mensagem que, sim, de fato, a pessoa pode se arrepender no último instante da sua vida, ainda que ela tenha vivido uma vida inteira de pecado e crime e sujeira. Antes de tudo, eu quero aqui deixar uma grande diferença para você. A palavra evangelho, ela significa boa notícia, boa nova. E um grande problema das pregações de hoje, ou da religiosidade de hoje, é que as pessoas tendem a confundir o que é boa notícia com bom conselho. Bom conselho não é boa notícia. E eu quero exemplificar isso aqui para você. Um bom conselho seria como uma professora durante um ano letivo, ou um professor durante um ano letivo, como se esse professor dissesse aos seus alunos: estudem, se dediquem, leiam seus livros, façam os deveres de casa. Conselhos que todo professor deveria fazer e são, de fato, bons conselhos e que devem ser dados. Seria ainda um bom conselho se na hora da prova, um aluno ali aflito, sem conseguir responder aquelas questões e sabendo que não passaria no teste, o professor se ajoelhasse ao lado da mesa do aluno e dissesse: se concentra, lembra daquilo que você estudou, lembra daquelas nossas aulas, tenta puxar na sua memória a resposta. Veja, tudo isso são bons conselhos, mas não são uma boa notícia. Boa notícia seria esse professor, no dia do teste, vendo aquele aluno que matou aula, vendo aquele aluno que não fez os deveres de casa, aquele aluno que não leu os livros, aquele aluno que dormia na mesa, aquele aluno que só fazia bagunça e só conversava, ao olhar aquela prova, entrar em completo desespero e ficar aflito porque sabe que não será aprovado naquele teste. Aquele aluno começa a chorar de desespero e reconhecer de fato que fez um mau trabalho e que não há para ele qualquer esperança de passar naquele teste. Boa notícia seria esse professor se ajoelhar do lado desse aluno e dizer: me dá essa prova aqui. Eu vou fazer essa prova por você. E, de repente, vira uma nota 10 para aquele aluno. Veja, isso é boa notícia. Isso é boa notícia, e é boa notícia no sentido de que ela corre riscos. Porque os outros alunos poderiam dizer: então é fácil assim? Então quer dizer que eu posso bagunçar o ano inteiro e no final alguém fará a minha prova? Mas veja, querido, não há como a gente pregar o evangelho sem correr esse risco. Paulo, lá em Romanos 5, dos versos 19 a 21, explicando o evangelho, ele vai dizer: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, ele disseca o que é a graça, o que é o evangelho de Cristo, e o seu próximo passo, em Romanos 6, é falar exatamente sobre o perigo dessa mensagem. Quando ele dirá: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Paulo, quando prega a mensagem da graça, ele sabe que ele corre esse risco das pessoas acharem que essa graça é uma graça barata e que podem viver da forma que for, mas veja, não, aqueles que conhecem a graça, aqueles que foram alcançados pela graça, morreram para o pecado e não podem mais viver
para ele. De fato, aquele que foi salvo pela graça, ou esse aluno que percebeu que fez um mau trabalho durante todo o semestre e foi salvo pela misericórdia do professor, o que a teologia, o texto bíblico nos mostra é que, na verdade, no próximo semestre, esse aluno será o aluno mais aplicado da sala, o mais estudioso da sala. Não porque confia que passou de ano pelos seus atos, mas é porque foi agraciado, que se sente responsável e impedido de fazer qualquer outra coisa senão retribuir a misericórdia que recebeu completamente de graça. Esse quadro, então, dos dois malfeitores, nos leva à grande verdade, o grande perigo do evangelho da graça de Deus. Sim, de fato, há esperança para aquele que se arrepende no último instante. Mas não conte com isso. Arrependa-se hoje, porque o seu coração é tão duro que mesmo que você enfrentar a morte à tua frente, se você continuar assim, não haverá qualquer coisa que mova o seu coração no sentido contrário. Por isso que o chamado ao arrependimento é um chamado para agora, para hoje. O nosso segundo ponto é trabalharmos um pouco sobre qual é a fé que salva. Por que que esse malfeitor foi salvo? O que ele professava ou o que ele acreditava para ser salvo? Meus irmãos, veja aí dos versos 40 ao 42, que nós temos a confissão desse malfeitor. Eu vou pedir para o Edgar deixar essa imagem fixa na tela, não tirar ela por enquanto, porque eu quero marcar aqui com vocês esse testemunho e essa confissão desse malfeitor que creu em Cristo. Veja, um primeiro ponto que nós percebemos é que ele temeu a Deus. Veja, ele inconformado, dizendo ao outro, nem ao menos temes a Deus. O primeiro ponto da sua confissão, o primeiro ponto da sua fé é um temor ao Senhor. Ele passou a temer a Deus. Depois disso, havia um reconhecimento de justiça pela sua própria condenação. Veja o que ele diz, nós, na verdade, com justiça. Ele diz, nós estamos aqui crucificados com justiça. Há um reconhecimento de que é justo que eu mereça a morte. Veja que na sequência há uma humilhação própria, quando ele diz, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele não só reconhece que é justo que ele seja condenado, mas ele se humilha, dizendo, não há outra saída senão a condenação para a nossa justiça. Juntamente com isso, esse malfeitor reconhece a santidade de Cristo, quando ele diz, mas este mal nenhum fez. Ele não só reconhece o seu próprio pecado, mas também reconhece a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Por fim, há um reconhecimento de quem é Jesus, quando ele diz, quando vieres no teu reino. Ele sabe que aquele Jesus não é simplesmente um profeta, um bom homem, um bom mestre, mas ele está diante do próprio Deus. E veja isso quando ele diz, estando sob igual sentença a Deus. Não temes a Deus estando sob igual sentença. Ele reconhece que ele está diante do próprio Cristo, diante do próprio Messias. Esse malfeitor, ele quando se arrepende, quando ele vai a Cristo, veja que ele tem a confissão daquilo que é necessário para alguém ser salvo. Um temor a Deus, um reconhecimento de justiça pela sua própria condenação, uma humilhação própria, um reconhecimento da santidade de Deus e um reconhecimento de quem é Jesus. Meus irmãos, que maravilhoso é isso. Que maravilhoso é perceber isso. Eu não sei se a imagem ainda está aparecendo para vocês, mas agora pode tirar já. Mas que maravilhoso é enxergar essas coisas no texto e ver essa confissão desse malfeitor que se arrepende. Meus irmãos, isso aqui não é aparência. Isso aqui é verdadeira fé. Isso aqui é fé que procede do coração. Veja esse malfeitor, crescido em pecado. Como que ele conseguiu, em apenas pouquíssimas palavras,
expor tanta doutrina e tantos conceitos teológicos sobre o Evangelho de Cristo? Irmãos, porque não é obra humana. Porque só pode ser obra do próprio Deus no seu coração. Só pode ser obra do próprio Deus. Perceba e lembre-se também que ele confiou em Cristo no momento mais baixo da vida de Jesus, aos olhos humanos. O ladrão não creu em Jesus nos momentos de fama dele, nos momentos de glória de Cristo. Ele não creu em Cristo quando Cristo multiplicava pães e peixes, quando alimentava a multidão. Ele não creu em Cristo quando a multidão o seguia. Ele não creu em Cristo quando fazia coxos andarem e cegos enxergarem. Ele creu em Cristo no momento de maior vergonha e solidão. Isso é fé. Esse ladrão teve muitas oportunidades de crer em Cristo quando era fácil crer em Cristo. Mas a fé verdadeira, essa fé que arranca o nosso coração e dá um novo coração, ele nos dá a fé, mesmo quando parece improvável e quando mesmo aqueles discípulos mais próximos de Jesus abandonaram a Jesus. Esse ladrão, sendo tocado pelo Espírito de Deus, ele crê em Cristo. Quão improvável é isso? Quão improvável é isso? Mas veja, essa é a maravilha da graça de Deus, essa é a maravilha da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu gosto muito de uma música do Estênio que diz o que ninguém viu. E aí o Estênio começa a imaginar o que acontecia ali no mundo espiritual enquanto Jesus está partindo, morrendo. Estênio escreve: que triste espetáculo é esse? Jesus agoniza, suspenso no alto. Milhares de anjos em volta da cruz, com espadas luzentes, sem poder usá-las. Sufocam seu zelo, desabam no choro ao verem Jesus debaixo da ira, da mão de justiça de seu próprio Pai. Eu vejo que os anjos caídos também se apresentam, milênios de ódio. O príncipe deles se vê invencível, com ares de festa, celebra o tormento e espera o orgulhoso o exato momento de um grito incontido de grande vitória que julga alcançada sobre o Filho de Deus. Meus irmãos, foi nesse momento em que o ladrão, ao lado de Jesus, creu nele. Ele creu no momento em que tudo, aos olhos humanos e mesmo aos olhos espirituais para esses anjos caídos, parecia a derrota de Cristo. Esse ladrão se entrega a Cristo e crê nele. Ele crê num Cristo crucificado, ridicularizado e agonizante. Esse ladrão crê naquele que não tinha aparência nem formosura, naquele que havia sido desprezado, naquele que era o mais rejeitado entre os homens. Ele creu naquele homem de dores ao seu lado. Imagine Jesus ali, experimentando o que era padecer, tão machucado e tão ferido, que os homens escondiam o rosto, e era ele desprezado. Ele creu naquele que todos reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas esse ladrão, esse criminoso, ele creu ali, que Jesus levava sobre ele mesmo, sobre o próprio Cristo, as feridas do ladrão. Ele creu que Cristo era traspassado pelas suas transgressões e que era moído pelas suas iniquidades. Ele creu e verdadeiramente ele foi sarado e obteve paz. Ele creu com firmeza na vinda do reino de Cristo. Que fantástico é isso! Que fantástico é essa fé improvável. A fé em meio à desilusão, ao desespero, ao sofrimento e à agonia. Essa é a fé que salva. E essa foi a fé que salvou esse malfeitor. Meu terceiro ponto é observar um só pedido e duas respostas. Talvez uma coisa que você não tenha reparado no texto, e que eu confesso também nunca tinha prestado atenção, é que os dois ladrões ali clamam por salvação. Não é só o segundo ladrão que clama para ser salvo, mas o primeiro também clama. Veja o que ele diz.
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja que ele pediu por salvação. Salva a gente também. O Senhor não é o Cristo? Não é o milagreiro? Não é o Todo-Poderoso, o Rei dos Judeus? Então me salva também, salva a gente daqui. Ele é mais ou menos como aquele aluno, voltando àquela figura do professor e do aluno, ele seria mais ou menos aquele aluno que estava ali de olho e dizia: aê, professor, então quer dizer que você é o cara, então quer dizer que você é o bichão que faz as provas dos alunos. Aí, professor, duvido você fazer essa prova aqui. Você não é o bom? Então você é assim, você pega a prova dos alunos e faz. Então, ó, faz a minha aqui. Sabe o que esse professor diria para esse aluno? Eu não tenho parte com você. Eu não tenho parte com você. Mas veja que o pedido de salvação desse segundo é completamente diferente. É o aluno que chora e reconhece o seu pecado e que não há esperança para ele. Veja, o segundo ladrão diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Parece que esse ladrão se sente tão mal e tão baixo que ele não se sente nem capaz de pedir por salvação. Se tão somente o Senhor lembrar de mim quando vieres no teu reino, lembra de mim. E veja que ele foi a Cristo, ele clamou a Cristo, e esse clamor de contrição muito diferente do clamor do primeiro ladrão. Um clamor de blasfêmia, um clamor de desafio, mas esse clamor é um clamor de humildade. Senhor, salva-me. É um clamor que parte do coração. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha, isso é uma coisa que eu tenho dito já algumas vezes, mas eu percebo que muitas pessoas falham ao ir a Cristo exatamente por não irem a Ele. E eu explico. Eu encontro algumas pessoas que reconhecem que são pecadoras, reconhecem que Cristo é santo, justo, Deus, que não há qualquer esperança para ele, que não a ação de Cristo sobre ele. Tudo aquilo que a gente passou no nosso último ponto. Eles têm certeza de todos aqueles pontos que não merecem, que só a condenação é justa. Mas eles falham exatamente aqui porque não vão a Cristo. E não clamam a Ele: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, me salva. Senhor, me salva. Há muitas pessoas que param no reconhecimento, mas não dão o próximo passo do clamor a Deus, da oração, de que o Senhor o salve, de que o Senhor o resgate. Talvez esse ladrão pudesse sentir tão mal, tão pequeno, e ali naquelas horas, agonizando ao lado de Cristo, dizendo: como que eu vou pedir para Ele agora que Ele me salve? Eu que fiz bagunça a minha vida inteira, eu que estraguei tudo, agora que eu estou morrendo, o que Ele vai falar para mim? O que esse Jesus vai dizer para mim? Ele vai virar para mim e dizer: como é que é? Agora? Agora você quer que eu te salve? Agora que eu estou morrendo, que você está... Agora é fácil, né? Talvez esse ladrão tenha pensado todas essas coisas. Como que eu, olhando para o meu passado, olhando para a minha própria vida, como que eu posso pensar na possibilidade desse homem ter misericórdia de mim? Mas a fé deste ladrão é tão grande que ele clama a Deus: Senhor, se tão somente o Senhor se lembrar de mim, se tão somente o Senhor se lembrar de mim. Esse homem, ele não tinha nenhum membro do seu corpo livre. Seus braços presos, suas pernas presas. Ele não tinha nada a fazer pelo Senhor, ele não tinha nada a oferecer, algo em troca, a dizer: Senhor, se o Senhor me salvar, eu prometo. Eu não tenho nada para prometer. Eu vou morrer agora. Em poucos minutos, em poucas horas eu vou morrer. Somente a sua língua estava solta. Nenhum outro membro do seu corpo estava livre, mas a sua língua estava. E com a sua língua ele clamou a Deus: Senhor, lembra-te de mim.
E a resposta que Jesus dá aos dois malfeitores que fazem o mesmo pedido por salvação é completamente diferente. A primeira resposta, a resposta ao primeiro, é a ausência de resposta. O silêncio é a própria condenação. É como se Jesus dissesse: apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade. Ele olha para o ladrão e fala: você quer que eu te salve? Apartai-vos de mim, você que vive na iniquidade. Você que vive na iniquidade, apartai-vos de mim. Mas veja, ele poderia dizer a mesma coisa para o outro. Você também viveu em iniquidade, você também teve a sua vida em iniquidade. Mas o ponto é, aquele que é salvo, ele é feito puro diante de Deus, de forma que Jesus não diria mais a ele: você que vive na iniquidade. Pelo contrário, o que Jesus diz a esse segundo é: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Veja que é uma resposta completamente diferente. É a resposta de esperança, é a resposta de salvação, é a resposta de perdão. Este homem, esse segundo, mesmo tendo vivido a sua vida inteira em iniquidade, agora ele era recebido como puro e irrepreensível na presença de Deus, limpo pelo sangue de Cristo. Ele que viveu, que se arrependeu faltando poucas horas para a sua morte, ele é recebido nos céus, como se tivesse vivido 50 anos em serviço a Deus, porque ele é salvo, não por obras, mas pela graça de Deus a ele. O meu quarto ponto é a segurança que nós podemos ter no nosso Salvador. Veja que Jesus responde para ele com certeza. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso, hoje eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando eu estava escolhendo o texto a pregar essa noite, eu estava em dúvida entre pregar esta passagem e fazer um sermão olhando os Salmos 22, 23 e 24. Eu acabei escolhendo Lucas, mas eu vou usar os Salmos 22, 23 e 24. Olhe comigo, rapidamente, algumas passagens desses salmos. Veja que o Salmo 22 é talvez um dos salmos mais proféticos a respeito de Cristo e que declaram mais claramente os últimos momentos de Cristo na cruz. Ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? No verso 7 e 8 ele diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livra-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Veja que o Salmo, relatando a própria experiência de Cristo na cruz, a partir do verso 13 diz: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Jesus tendo sede, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Veja que salmo tão claro a respeito da morte de Cristo. Mas se você continuar e ir para o próximo salmo, o Salmo 23, nós lemos: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja, meus irmãos, é só por causa do Salmo 22 que nós podemos com confiança crer no Salmo 23. É porque Cristo morreu
pelos nossos pecados, é porque Cristo suportou a condenação dos nossos pecados, que agora agarrados nele, ou como Paulo diz, crucificados com ele, nós podemos dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me levará a pastos verdejantes. Agora eu não ando mais por mim mesmo, porque Ele me salvou. Ele conquistou a vitória na cruz no meu lugar. É porque Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Que agora eu posso crer que Ele é o meu bom pastor e que eu não serei desamparado por Deus. É porque Cristo sofreu e foi condenado que eu agora tenho confiança que o meu pastor me levará com segurança a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É porque o próprio Cristo sofreu as condenações do pecado que eu posso dizer: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 só é possível porque há o Salmo 22, em que Cristo conquista na cruz do Calvário a nossa salvação. Mas veja, não acaba aí. Veja o Salmo 24. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Talvez se a gente lesse só o Salmo 24, e se a gente tivesse só o Salmo 24 nas Escrituras, não haveria nada de boa nova na Bíblia. Sabe por quê? O que nos mostra o Salmo 24? Que as portas do céu não se abrirão para mim. E as portas do céu não se abrirão para você. Porque para quem abre as portas do céu? Para aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Eu não sou esse homem. Para quem abre os portais eternos? Para o Rei da Glória. Lá em Apocalipse nós vemos toda a comunidade espiritual dizendo: não foi achado nenhum digno de tomar o livro e abrir o livro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos mares. Não foi achado digno, mas eu olhei e vi. Eu vi o Cordeiro de Deus, ele tomou o livro e ele abriu o livro. Meus irmãos, o Salmo 24, quando lido numa sequência do Salmo 22 e 23, nos dá confiança, porque nós lembramos que o Senhor conquistou uma vitória para nós na cruz e agora Ele nos leva a pastos tranquilos. Isso é, quando os portais do céu se levantam para Cristo, eles se levantam para nós, porque nós estamos crucificados com Ele, porque Ele nos toma como povo seu. Então, de fato, as portas do céu não se abrirão para mim, mas se abrirão para Cristo e eu estarei com Ele. Quando eu chegar no céu, não chegarei sozinho, mas as portas do céu se abrirão porque eu estarei agarrado em Cristo, agarrado e preso com Ele. Por isso, nós podemos ter confiança nessa resposta que Jesus dá a este malfeitor. Quando Ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo lá. Lembre-se, por exemplo, de José na prisão. Quando José foi preso, estava ali preso, e depois de algum tempo, o copeiro do rei foi solto. E José faz um pedido a ele, diz: olha, se lembre de mim quando for restaurado o seu posto lá diante do rei. Se lembre de mim. Mas o que nós lemos é que o copeiro esqueceu de José. O copeiro esqueceu de falar de José. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele não nos esquecerá. Essa é a nossa confiança. De que quando eu chegar no céu e aqueles portais fechados e não se abrirem para mim, eu direi: o Senhor me conhece. Pergunte a Ele, o Senhor Jesus me conhece. Ele
Ele mandará abrir a porta para mim. Eu não tenho dúvida que Jesus talvez possa dizer, quem é esse? Eu não sei quem é ele. Não, eu tenho confiança que Jesus dirá, ele é meu, eu lembro dele. Ele é meu, ele está comigo. Ele é meu filho, ele foi resgatado por mim. Lá em João 6, 37 a 39, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, Cristo faz tudo o que lhe apraz. E sabe o que lhe apraz? Cumprir a vontade do Pai. E sabe qual é a vontade do Pai? Entregar os seus filhos a Cristo e os ressuscitar no último dia. Por isso, aquele ladrão não precisava ter medo ou desespero da morte. Ele poderia crer naquele que disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele podia ali morrer em paz e segurança, confiante, porque Jesus de fato lembraria dele. Mas isso que esse ladrão ouve não é diferente daquilo que você ouve. Se você for a Cristo, se você está em Cristo, descanse em paz e tenha certeza e segurança na tua salvação. Porque a promessa de Cristo é, eu não esquecerei nenhum daqueles que o Pai me deu, e eu os ressuscitarei no último dia. É isso que deve trazer conforto ao teu coração, ao meu coração. Daqueles que confiam em Cristo, daqueles que se agarram em Cristo, agarram na substituição propiciada por Cristo ali na cruz do Calvário. É uma segurança no nosso Salvador, porque Ele nos salvou e Ele prometeu que irá lembrar de nós. O meu último ponto é da similitude do ladrão na cruz. É muito comum quando nós ouvimos esse texto e quando nós passamos por esse texto, os pregadores logo começarem a se desculpar, dizendo, olha, nós vamos tratar aqui de um caso de uma conversão, mas é uma conversão ímpar. Não é a regra. É uma exceção. O ladrão na cruz é uma exceção. Talvez você já tenha ouvido essa frase. E o meu ponto aqui é que a conversão do ladrão na cruz é muito mais comum do que exceção. É verdade que cada conversão é uma história única e uma história exclusiva, mas a salvação aqui do ladrão é um exemplo notável do poder da salvação de Cristo e da sua abundante disposição de receber todos aqueles que vão a Ele, em qualquer condição e em qualquer momento que podem estar. Não é uma exceção, é um caso comum. É uma mensagem ao mundo de Cristo dizendo, eu salvo pecadores. Eu não salvo por obras. Eu não salvo por qualquer coisa de bom que eu possa encontrar em vocês, mas é por pura graça de Deus. Como disse a minha esposa, o caso da salvação do ladrão na cruz é um caso extraordinariamente comum. Extraordinariamente comum. Veja que ele diz, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vejam que quando Jesus responde a ele dizendo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, Jesus não ficou preocupado em se associar com um pecador condenado. Ele talvez pudesse responder, olha, eu vou te salvar aqui, mas se essa mensagem correr o mundo, pode dar problema. Eu vou lembrar de você, mas não conta para ninguém, porque é exceção. Eu vou te salvar aqui baixinho, não quero que ninguém saiba disso, senão vão pensar que eu salvo pecadores, e que eu salvo criminosos, e eu salvo esse tipo de gente. Mas não. Jesus fez questão de salvar e deixar claro a salvação deste homem, e registrar isso nas Escrituras. Veja que Jesus não tem problema nenhum em se associar com pecadores arrependidos. Perceba que esse homem, esse criminoso, condenado, foi o último companheiro de Jesus antes de morrer.
O último companheiro de Jesus na terra foi o primeiro companheiro de Jesus na porta do paraíso. Imagine Jesus chegando no céu, depois de ter morrido e ressurreto, vindo lá alguém com ele. Os anjos olhando, Jesus vindo com mais alguém, poderiam perguntar, quem está ali ao lado de Jesus? Será um apóstolo? Será um grande patriarca? Quem que é este que Jesus resolveu salvar assim e trazer com ele? Será um mártir? Será um grande teólogo? Mas não, é só um criminoso que acabou de se arrepender. É só um malfeitor que estragou tudo e se arrependeu. É como se Jesus dissesse aos anjos ali, eu trago um pecador comigo e é uma amostra do que está por vir. Eu trago um pecador comigo e ele é uma amostra do restante. Isso é boa nova. Isso é evangelho. O evangelho é para aquele que diz, Jesus jamais me aceitaria. Se eu olho a minha história e tenho nojo de quem eu sou, quanto mais Jesus, santo, não tem esperança para mim. Não tem esperança para mim, porque eu sou imoral, eu sou terrível. Se você pensa assim, lembre-se desse pecador que foi salvo. E a partir desse exemplo, clame a Cristo e vá a Ele, porque a certeza e a promessa é de que há salvação para aqueles que se arrependem, para aqueles que clamam a Cristo. Não importa se você é um ladrão, um criminoso, um adúltero, alguém viciado em pornografia, um bandido, um mentiroso, um desonesto, não interessa. E você não é nada senão um pecador salvo pela graça de Deus. Você não é nada mais do que esse ladrão miserável que foi salvo pela graça. Que Deus renove em nós a alegria da salvação. Que Deus renove em nós a beleza do olhar a Cristo e ver a maravilhosa salvação que recebemos por meio da cruz do Calvário de Cristo Jesus. Que Ele nos dê fé. Que Ele dê fé àqueles que não têm. Que Ele dê mais fé àqueles que já têm. Que Ele nos fortaleça e nos traga alegria e celebração por tão grande resgate que chegou até nós. Que o seu nome seja louvado para todo sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, tão grande salvação que chegou até nós, Senhor. Nós somos pessoas terríveis que pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria vida, não há qualquer esperança senão a tua ação em nosso favor, a tua graça em nosso favor. Deus, essa graça tão incompreensível, tão maior do que podemos compreender, foi a graça que nos alcançou, foi a graça que chegou até nós, foi a graça que nos resgatou de um buraco e um lamaçal de pecado e condenação. Ó Deus, não tire de nós a certeza e a confissão de que não passamos de pecadores salvos pela graça de Deus. Coloque em nós o louvor em nossas bocas. Não permita que esses momentos de dor e sofrimento tirem de nós o maior presente que a gente recebeu. Tire de nós o louvor pelo maior presente que a gente recebeu. Não permita que esses momentos de confinamento e angústia se transformem em murmuração e não em louvor. E não em mais olhar para dentro e reconhecer quem nós de fato somos. E o grande presente que recebemos por meio da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua salvação, pela tua morte. Obrigado pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos conquistou salvação. Ó Deus, aqueles que nos ouvem, que ainda têm os seus corações de pedra, que o Senhor, por ação milagrosa, faça a tua obra e arranque esses corações de pedra, dando fé, dando arrependimento e que haja salvação, Senhor, que haja salvação
Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia daqueles que nos ouvem nessa noite. Reaviva a tua igreja. Salva-nos por amor do teu próprio nome, Senhor. E que o nome de Cristo Jesus seja louvado, exaltado e adorado pelos séculos dos séculos. Amém.